acho que a gente pode começar. Eu estou por sua conta. Vamos bater bola juntas. Então, boa noite a todos. Outra vez, né? Boa noite a todos. Muito bem-vindos. É um prazer de novo estar com todo mundo aqui. Eu queria apresentar a Rosa, que vai estar com a gente aqui hoje. A Rosa é uma amiga, uma querida profissional, uma profissional muito competente, uma pessoa que é do bem profissionalmente e pessoalmente, né, Rosa? Então, uma honra estar com a Rosa aqui, dividindo aqui o tempo dela com a gente, compartilhando as experiências dela. Para quem é a primeira vez que está aqui, nós estamos fazendo uma semana de Cyber Café, onde a gente está fazendo um bate-papo virtual com as pessoas. Eu sou a Adriana Felipelli. Eu estou com vocês essa semana para falar diversos assuntos que a gente acredita que tem a ver com o que a gente chamou de corrente do equilíbrio, onde nós estamos promovendo conversas para ajudar a gente a refletir e lidar com a gente mesmo de uma forma melhor durante esse processo. Eu acho que é uma coisa que leva a vida mesmo, não é? Nós não pretendemos aqui sermos donas da verdade, mas compartilhar alguns pensamentos com vocês, algumas visões, e também, a partir de umas 7h30, né, a gente vai começar a pedir para que vocês, por favor, façam perguntas, conversem, porque mais importante do que o nosso ponto de vista é ouvir o que vocês estão vivendo, o que vocês estão passando, como que a gente pode, de alguma forma, contribuir para que vocês tenham algum pensamento diferente ou alguma coisa, uma sementinha que possa ajudar vocês a lidar com as nossas vulnerabilidades nessa fase da vida, né? E aí eu vou começar com uma frase que eu gostei muito, que é: somos a nossa versão mais verdadeira quando abraçamos as nossas vulnerabilidades. Então, eu acho muito legal, porque essa coisa do ser autêntico, né? A gente viveu muito tempo onde nós, por muitas vezes, tínhamos que representar só um papel, e hoje tem sido valorizado cada vez mais essa questão de ser autêntico, de ser verdadeiro. Então, eu queria muito, Rosa, que você comentasse um pouquinho sobre essas coisas para a gente começar o nosso bate-bola aqui. Vamos bater bola com 36 pessoas ao mesmo tempo. 37 agora. Então, essa é uma frase que vem bem a calhar, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa avessa a exposições. Esta é a minha vulnerabilidade, né? Eu sou uma pessoa que tem uma tendência a ser reservada, a não falar de si, a não comentar coisas, mesmo profissionais. E há uns 2 anos atrás, eu tive a assessoria de 2 pessoas para trabalhar o meu nome, a minha marca e essas coisas. E elas fizeram de tudo para que eu me expusesse nas redes sociais e tivesse um canal no YouTube. E aquilo me foi profundamente desconfortável. E o que eles diziam para mim é: Rosa, você precisa mudar esse seu jeito de ser, porque senão você vai ficar em extinção. E vulnerabilidade é exatamente isto. É um sinal de que a gente está começando a ficar desadaptado. E mostra uma necessidade de adaptação. Então, este é um momento, por exemplo, em que eu estou lidando com a minha vulnerabilidade, em que quando eu faço este depoimento, eu estou lidando com a minha autenticidade. E eu estou mostrando para as pessoas que ser autêntico não é fácil, mas não tem outro jeito de crescer, senão lidando com as próprias vulnerabilidades. Então, vulnerabilidade é quando você tem a oportunidade de crescer,
e crescer no sentido de ser mais verdadeiro, mais autêntico, né? De modo que as pessoas saibam melhor o que elas podem contar com você e com o que elas não podem contar com você. E isso tem muito a ver até com que a pessoa que tornou esse termo até muito famoso, né, que é a Brené Brown, e que ela fala das duas vertentes, né, de que a coragem de ser imperfeito, né, e como aceitar a própria vulnerabilidade, que na verdade tem a ver com a questão de eu aceitar minha fragilidade, minha vulnerabilidade, que vem junto com a coragem. Porque se eu não tiver coragem de me expor, eu não vou lidar com a minha vulnerabilidade, né? E a coisa de eu me expor, de eu trabalhar isso, que muitas vezes, porque ainda mais no mundo corporativo, né, que eu acho que aqui a maioria está no mundo corporativo, tem muito papel, ou já esteve no mundo corporativo, sim, tem um papel que as pessoas se preocupam muito, e por isso elas têm que ter sempre uma cara bonita, fazer um papel e mostrar algumas coisas, né? Sim. E a gente Ou trabalha muito então se apresentar a partir de muitos títulos, de um currículo muito recheado, porque é como se o saber formal desse status para as pessoas, né? O saber que não é organizado, que não está sistematizado, parece que ele não tem valor. Né? E muitas vezes é o que nos salva, é o saber que você adquiriu na sua prática, no exercício diário da sua profissão. Ele não está sistematizado. Eu costumo dizer que é uma caixa de ferramentas. Né? Quem tem uma caixa de ferramentas em casa sabe que ela tem um monte de ferramentas e todas elas desarrumadas ali dentro. Às vezes você precisa de uma ferramenta e você diz, eu não sei em que parte da minha caixa de ferramentas ela está, mas lá dentro tem essa ferramenta. Então, essa confiança no seu saber não sistematizado é o que faz você lidar com vulnerabilidades com uma certa tranquilidade. Você não sabe que sabe, mas na hora que você está ali diante do perrengue, a coisa acontece. Infelizmente, a nossa cultura, o mundo empresarial, as escolas, as faculdades, não enaltecem esse saber que vem do manejo diário, da nossa prática diária de uma profissão. O que se valoriza é o saber formal, sistematizado, e às vezes isto não é suficiente para lidar com vulnerabilidades, né? O que você... Porque a gente trabalha, né, com autoconhecimento, então sabe que o autoconhecimento acaba sendo fundamental para eu poder saber também as minhas fortalezas e assumir minha vulnerabilidade. Porque se eu não tenho consciência, né, inteligência emocional, não tenho consciência do que acontece comigo, provavelmente eu não vou conseguir, até porque eu não tenho essa clareza, uma clareza que é necessária para que a gente consiga se mostrar vulnerabilidade. Até porque, para eu me mostrar vulnerável, eu tenho que ter certeza das minhas fortalezas, porque senão fica muito ameaçador. E saber também abandonar aquela ideia de que eu preciso ser ideal, do que eu devo ser, do papel do que eu tenho que ser, do que eu devo ser, porque daí eu posso abrir espaço para quem eu sou de fato, e não quem eu acho que eu tenho que ser e o que eu acredito que a sociedade espera de mim, né? Então, eu preciso ter essa clareza para poder me posicionar. O que você tem visto disso no seu consultório, Rosa? Primeiro, as pessoas, eu não sei a partir de quanto tempo, mas de uns anos para cá, o exercício da reflexão tem sido cada vez menos praticado. Então,
quando você não faz uma reflexão, isto é, quando você não entra em contato com você mesmo, não existe uma intimidade de você para com você mesmo. Uhum. Na segunda-feira você falou uma coisa interessante, você disse assim, a gente está o tempo todo se distraindo de si mesmo, né? A gente está o tempo todo fazendo coisas que nos tiram essa conexão com a gente mesmo. Quando você não está conectado consigo, você não tem uma percepção apurada do sistema que se forma entre você e o mundo. Sim. Ou você percebe o mundo e não se percebe, ou você se percebe e não percebe o mundo. Essa distorção faz com que você não entenda bem quais são as vulnerabilidades. E isto faz com que você não reaja adequadamente às vulnerabilidades. Então, por exemplo, nós estamos num momento em que a solidão acometeu muita gente, né? É impressionante como estamos vendo pessoas que brigam com a solidão, que se desesperam com a solidão, que não se conformam com a solidão. E isto só mostra quanto que essas pessoas não estão conectadas com elas próprias já há algum tempo. Então, existe uma falta de intimidade da pessoa para com ela mesma. E aí ela passa a não ser uma boa companhia para si própria. E aí a solidão fica insuportável. Agora, uma pessoa que tem essa conexão consigo própria, ela encontra formas de se apaziguar, de se entreter, de se nutrir, de se cuidar. Porque isto é um hábito. Não é uma coisa que ela aprendeu agora na pandemia. É um hábito, é uma coisa que ela vem exercitando já faz tempo. E isto, neste momento, é uma ferramenta que ela tira da caixinha de ferramentas que é inestimável. É ficar bem na solidão. Mas isto depende de uma autopercepção, depende de uma conexão consigo próprio e do manejo, do gerenciamento das próprias emoções. E isso a gente não adquire agora, há 2 meses atrás. Né? Isso é um exercício diário. Eu não sei se eu não sei se eu respondi sua pergunta, se eu... Não, respondeu sim. Até acrescentou algo que eu acho que é muito importante, que eu tenho ouvido muitas pessoas que estão morando sozinhas, que moram sozinhas, e que outro dia eu estava conversando com uma pessoa da área de recursos humanos, que ela me disse, olha, eu fico muito bem sozinha, eu sempre preciso de muito tempo para mim mesma. Mas agora, estando mais de 2 meses sozinha, e ela tem bastante gatos, e ela disse que para ela já está insuportável, ela já está muito difícil, porque passou o tempo, já foi, a dose do remédio já está se tornando um veneno. Sim, porque aí aparece uma outra característica, né, Adriana? Nesta situação que nós estamos vivendo, a gente está vivendo com 3 vulnerabilidades. Né? A primeira é a ameaça de uma doença mortal. A segunda é a capacidade de estar só. E a terceira é ser impedido do contato com o outro ser humano. Então, mesmo que você seja muito capaz de estar só, o contato com o outro ser humano, ele vai ser necessário em algum momento. É claro que para algumas pessoas esse tempo varia, né? Para algumas pessoas aguentam mais tempo, outras menos, mas
invariavelmente, vai chegar uma hora que a gente vai precisar de entrar em contato com outro ser humano. E é isto o que nos incomoda. Chega uma hora que você precisa, nós somos seres gregários. Então, a gente precisa entrar em contato com o outro. Isto é uma coisa, a solidão é outra coisa. Certo? Sim. As necessidades, como você falou, elas variam muito de pessoa para pessoa, dessa necessidade. Tem gente que não tem tanta necessidade, que até precisa estar mais sozinho. Né? Então, é um momento que para essas pessoas está até mais fácil. Mas, enfim, isso também é decorrente do que a gente estava falando, que tem a ver com o autoconhecimento e com as necessidades individuais. Né? E aqui, sim. eu queria colocar aqui alguns mitos que a gente vê da vulnerabilidade, né? E um deles é de que vulnerabilidade, mostrar sua vulnerabilidade é fraqueza. Para muitas pessoas, elas sentem que vulnerabilidade, se mostrar ou se expor, pode ser um ato de fraqueza. Então, elas lutam bravamente para não ter uma exposição para o outro, para não... É como se o outro puder... Eu desconfio, claro que não é todo mundo que a gente pode mostrar todas as vulnerabilidades, Isso. porque tem pessoas que podem se beneficiar erroneamente dessa vulnerabilidade. Perfeitamente. Então, que a gente tem que saber... Desculpa, gente. Pronto, estamos em silêncio. Então... Sua imagem, às vezes, dá uma sumida. Não, é que eu coloquei um pouco no silencioso para a gente poder... desenvolver as ideias. Não ter ruído. Então, assim, muitas vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade de se mostrar, né? Porque algumas pessoas, inclusive isso de uma geração mais antiga, tinha isso, né? De que eu tenho que me mostrar muito mais, sempre um papel forte, um papel ideal, um papel de inteligência, um papel de quem não erra, para que as pessoas não pudessem usar. Então, tem um limiar, tem uma linha tênue, né, Rosa, entre a gente poder se mostrar para algumas pessoas em um ambiente mais seguro e se mostrar vulnerável e, às vezes, para pessoas que são mais confiáveis. Então, tem uma linha. Queria que você comentasse um pouquinho dessa linha, né, que é saudável em determinados momentos e, claro que eu tenho minha opinião sobre isso, mas... Eu vou querer ouvir. Sim, vamos lá. Como eu vejo isso? Me vem muitas ideias aqui na cabeça agora. A primeira que vem as pessoas hoje em dia têm uma tendência a falar muito e a abrir muito a sua individualidade, a sua privacidade, sem perceber quanto isto é arriscado. Arriscado não no sentido disto ser usado contra a pessoa, mas é arriscado no sentido dela passar uma imagem que fica muito difícil depois ela recuperar e acertar se essa imagem não foi bem transmitida. Então, as pessoas falam coisas sem muito cuidado, sem muita propriedade, elas expõem coisas da vida delas também sem muito cuidado, sem muita propriedade. E quando vêm as consequências, elas ficam bravas, elas se magoam, ou elas se aborrecem, né? Saber o limite entre privacidade e ser público é uma questão de maturidade. Sabe, quanto mais madura é a pessoa, mais ela vai pesar consequências, avaliar riscos e fazer uma seleção
a partir de quem merece ter essa minha entrega. Porque quando você fala da sua privacidade, você está se entregando na mão do outro. Então, é preciso que você tenha bem calculado, você tenha bem percebido, bem avaliado, se o outro é capaz de te segurar ou se ele vai te largar no chão. Certo? Então, é preciso, e é uma questão de maturidade mesmo, é preciso que a pessoa tenha repertório, né, para viver isto de uma forma adequada. Perfeito. Eu né? concordo com você. Eu ia falar dessa questão da maturidade, do quando eu recebo essa vulnerabilidade do outro. Que estrutura eu tenho para lidar com a vulnerabilidade do outro. Perfeito. Agora, tem uma coisa que assim, a gente tem os nossos mapas mentais e a gente olha o mundo através dos nossos mapas mentais, não é? Uhum. Então, eu vou dizer até por mim mesma, como eu não sou capaz de fazer muitas coisas com o outro, então eu não acredito que exista essa maldade no outro. Então, eu mesma já passei por vários momentos, porque como eu não sou capaz, não faria isso com a pessoa, eu não acredito que a pessoa seria capaz de fazer. Estou olhando o mundo com os meus olhos, e isso é muito difícil você, às vezes, conseguir. Então, essa distinção, eu confesso que tem sido, ao longo dos anos, um processo de amadurecimento também meu emocional. Porque eu tenho que entender que o outro não funciona como eu, no bom e no mal. Perfeito, sim. E que quantas vezes a gente olha o mundo pelas nossas lentes. Como tem pessoas que ficam mais paranoicos e tentando ver maldade em tudo, porque também estão vendo o mundo assim, tem tipo que você não olha porque você acha capaz. Não estou dizendo que é bom ou mal, só que são diferentes, né? Então, e isso acontece de fato, porque você se aproxima do outro. Quando as verdadeiras relações, elas são feitas de você poder ser vulnerável. Claro, claro. Isso é entrega. Isso é entrega. Né? Então, por exemplo, em situações aqui, por exemplo, presentes, tem duas pessoas, por exemplo, a Joanne e a Raquel, por exemplo, que são pessoas que eu conheci em cursos que eram cursos de autoconhecimento profundos. Então, naquele momento, você se mostrou tão vulnerável que o que aconteceu? Você criou um vínculo de amizade que quase que é atemporal. Porque houve uma mútua vulnerabilidade e aí você entrou num outro patamar de intimidade com a pessoa. Então, eu posso ficar um tempão sem falar, mas quando eu falo muito à vontade, como se tivesse aquela intimidade de antes. Então, tem situações que a gente vive isso com o outro. A gente ficou gelado o dia inteiro. Mas cara de pergunta que dizer. Eu quero me distrair. Tem alguém perguntando alguma coisa? Não. Acho que sim. Sim, quando a gente compartilha vulnerabilidades, a consequência é esse grau de intimidade, porque as duas pessoas tiveram a coragem de se expor uma frente à outra e perceberam que houve um cuidado mútuo para respeitar essas vulnerabilidades. Exatamente. Né? Este é o verdadeiro encontro de almas, como dizia Moreno, né? O criador do psicodrama. O verdadeiro encontro de almas é quando as pessoas conseguem se abrir, mostrar as suas vulnerabilidades e sentir que elas são acolhidas e respeitadas. Né? Agora, esses momentos são muito especiais, são momentos muito raros na nossa vida, né? E a gente precisa, sim, ter os pés no chão, e isto vindo de uma idealista como eu, é um avanço, né?
Porque eu tenho uma tendência a ver sempre o lado bom das coisas, o lado possível, o lado bacana, mas Também. aprendi muito no meu trabalho, né? Aprendi muito ouvindo as vulnerabilidades das pessoas. E eu sei do que o ser humano é capaz. O ser humano é um bicho muito, muito danado, né? Então, a gente precisa ter cuidado e avaliar bem a nossa entrega, né? Avaliar bem, ter uma boa percepção. Sim. Né? E quando a gente se sentir vulnerável, isto é um alarme. Né? Isto é um sinal de que a gente precisa tirar o pé do acelerador e ir mais devagar. Sim. Tem vários comentários aqui, né? A Júlia comentou que uma frase da Cora Coralina, que ela diz: o saber a gente aprende com os mestres e com os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Perfeito. Então, grande lembrança. Grande lembrança. E aí, a Júlia também comenta que nós somos treinados para camuflar as emoções desde cedo. Quando crianças, ouvimos engole o choro e mesmo adultos tentamos consolar os outros, fazendo-os parar de chorar. É verdade. Isso. Então, e o que acontece? Quando a gente faz isso, a gente evita que a pessoa, que o ser humano, desde muito cedo, tenha um repertório para lidar com vulnerabilidades. Então, a gente cresce sem esse repertório. A gente vai desenvolver isso quando já é adulto. E aí, os trancos que a vida nos dá são muito maiores. Verdade. Certo? Então, a gente tem que deixar que as crianças entrem em contato com as suas vulnerabilidades, não minimizar, não negar, não banalizar. Acolher, né, Rosa? Acolher, sim, eu também tenho medo, sim, eu também não sei o que fazer nesta hora, sim, também está desconfortável para mim. Né? Sim, eu errei e eu também, naquele momento, é o que eu sabia fazer, e tudo bem. Eu acho que coisas que a gente pode colocar. Bom, eu queria colocar uma outra pergunta aqui, que na verdade é assim, da Ana Fortunato, que ela diz o seguinte: qual a diferença de vulnerabilidade e fragilidade? Medo de se mostrar frágil para o outro. Qual é a diferença de vulnerabilidade? Fragilidade. No meu entender, vulnerabilidade é uma condição de quem está frágil. Certo? Uma pessoa que está fragilizada, ela está à mercê de uma ameaça. E esta ameaça mostra que ela está vulnerável. Certo? Então, para mim, existe essa relação. Agora, a sequência da pergunta é como medo de se mostrar frágil para o outro. Eu acho que aqui é um comentário. O medo de se mostrar frágil para o outro já é indicativo da percepção de uma ameaça. Então, se existe a percepção de uma ameaça, existe a necessidade de ir mais devagar. Uhum. Ou também pode ser uma condição de análise da própria pessoa. Né? Peraí, o que eu estou vendo de ameaça? É uma ameaça real? Ou é coisa da minha cabeça? Ou eu estou me lembrando de relações passadas em que eu vivi este ponto e eu me ferrei neste ponto? E aí, neste momento, eu não estou querendo passar deste ponto porque eu estou me sentindo fragilizada por lembranças que eu tenho sem elaborar, sem processar. Perfeito. Né? Que o que a gente faz é associar aquele momento que era doloroso, aquela sensação que a gente sentiu lá atrás, e trazer ela para o presente.
Exatamente. É presentificar uma dor que não foi elaborada. E aí, às vezes, eu criei armaduras emocionais que eu não consigo nem lidar, porque eu nunca voltei e pensei também uma outra coisa. Hoje eu sou outra pessoa. Eu tenho outra Perfeito. condição interna para lidar, que naquele momento que eu fui atingido, eu tinha outra condição. E até compreensão da própria realidade, né? Mas sabe, Adriana, eu vejo isto com muita frequência, pelo fato das pessoas estarem tão, tão apressadas, nós vivemos uma vida tão apressada, a vivência dos processos deixou de ser uma habilidade. As pessoas não querem viver processos, elas querem pular etapas. Então, elas saem de uma relação que foi uma relação dolorosa, que precisa ser analisada, precisa ser processada. Elas saem de uma relação e vão logo para outra relação, carregando vulnerabilidades que não foram bem reconhecidas na relação anterior. E elas vão repetir isto, né? Pulando etapas. Então, elas vão repetindo padrões de vulnerabilidade, relação após relação, né? Por quê? Porque as pessoas não querem mais entender que processos são formas de maturidade, de ganhar maturidade. Sim. Pular etapas é encontrar, chegar num resultado que não é sustentável. Sim. Muito bom. A Elaine Zanetti fala o seguinte, que é como se a gente pudesse dizer, filho, não precisa ter medo, isso tira toda a oportunidade dele ser vulnerável. Como é que pulou o áudio? Ela comentou o seguinte, é como se a gente dissesse para os filhos da gente, não precisa ter medo, isso tira toda a oportunidade dele ser vulnerável. Claro, perfeitamente. Né? Tira a oportunidade da criança entrar em contato com a vulnerabilidade e desenvolver um comportamento que lide com essa vulnerabilidade. E é isso que a gente chama de repertório. Sim. Né? A Joanne está te perguntando o seguinte, Rosa, no seu ponto de vista, quais são os ganhos e se vale os riscos? Adriana, o seu áudio, às vezes, ele congela. Quais são os ganhos do quê? Ixi, agora congelou mesmo. Oi? Gente? Quais são os ganhos do quê? De ser... Desculpa, é que minha tela ficou preta. Quais são os ganhos de ser vulnerável? De ser vulnerável e os riscos de ser vulnerável. Eu vejo muito ganho em ser vulnerável. Não sei, as pessoas estão me ouvindo? Você está me ouvindo, Adriana? Eu estou te ouvindo, Sim. mas... Tá. Mas eu não estou vendo mais ninguém. Sumiu tudo, ficou preto. Tá. Então, no meu entender, como eu disse antes, a vulnerabilidade indica uma necessidade de adaptação. Certo? Pensando no ser humano como um ser que está num contexto, num sistema, nós vivemos num sistema, certo? A gente e o mundo é uma coisa só. Quando existe um equilíbrio entre eu e o meu contexto, eu e o mundo, a gente diz que a gente está numa relação ganha-ganha. Isto é, o mundo entende quais são as minhas necessidades, eu entendo quais são as minhas necessidades, eu vou em busca dessas necessidades e encontro a minha nutrição eu encontro no mundo. Então, existe uma adaptação. O mundo me acolhe e eu acolho o mundo. E a gente está em homeostase. Lembra das aulas de biologia? Né? É uma relação ganha-ganha com o mundo. A gente está adaptado.
quando, por alguma razão, esta relação ganha-ganha vira ganha-perde, ou vira perde-ganha, ou vira perde-perde, aí a gente começa a sentir uma vulnerabilidade, uma ameaça. Agora, por exemplo, no mundo, a gente está numa relação perde-ganha, porque o vírus está ganhando da gente de 10-0. Então, a espécie humana está vulnerável. E a vulnerabilidade indica uma necessidade de retomar esta relação ganha-ganha. Então, a humanidade está correndo para ver se consegue reequilibrar uma relação em que o vírus está no ganha e nós estamos no perde. E quando a gente conseguir encontrar uma vacina, aí a gente vai voltar para o ganha-ganha. Então, o poder da vulnerabilidade, no meu entender, mostra onde é que a gente tem que ganhar força, onde é que a gente tem que ganhar repertório, onde é que a gente tem que desenvolver recursos. Porque nós estamos numa posição perde e tem alguém numa posição ganha. Sim. Certo? Certo. Só para eu lidar com a minha vulnerabilidade, a minha tela queimou, mas eu tenho uma outra aqui, menorzinha, que eu estou usando, tá? Então, vamos lá. Rosa, a Elizabeth está perguntando, você acredita que pelo momento de medo deste momento que todos nós estamos sentindo, que as pessoas estão sempre estão extremamente vulneráveis? Deixa eu, acho que eu perdi alguma coisa. Rosa, você acredita que pelo momento de medo deste momento, em todos os sentidos, as pessoas estão extremamente vulneráveis? Acho que você respondeu que sim, né? Você estava falando sobre isso Sim. agora. Sim. Infelizmente, só para completar, infelizmente, o ser humano tem uma capacidade incrível de lidar com a vulnerabilidade de forma a se esquivar da vulnerabilidade, certo? Sabe aquele movimento de Nier? Uhum. O ser humano ele faz muito isso. Então, muitas pessoas estão, hoje em dia, tendo um movimento de se esquivar da vulnerabilidade. E isto é um problema, porque ao se esquivar da vulnerabilidade, as pessoas não se dão conta do que elas têm que desenvolver para se tornar menos vulneráveis. Uhum. Então, essa negação, sabe, de dizer, não, imagina uma gripezinha, tá tudo bem, vai dar tudo certo, o pico já passou, blá, blá, blá. Né? Isso é uma negação. Ou então, ter um pensamento mágico, né? Uhum. Não, porque eu fui atleta, então eu não vou pegar o vírus. Meu amigo, você vai pegar o vírus de qualquer jeito, né? Seu corpo pode ter um recurso um pouco melhor para lidar, mas que você vai pegar, não tem jeito. Vírus, é difícil escapar. Muito bom. Tem um comentário aqui da Cláudia, que existe uma forte cultura em não importar-se com o processo afilandou, não permite o tempo de reflexão sobre a relação e qual sua implicação na relação. Reconhecer suas vulnerabilidades neste ambiente é muito ameaçadora, daí a superficialidade das relações, a falta de acolhimento, de respeito e aceitação. Sim, perfeito. É uma forma de lidar com vulnerabilidades, é banalizando. Uhum. Né? Sim. É que daí acontece o que você estava mencionando agora, a questão da negação que a gente vê. E essa negação a gente vê em várias pessoas. Da questão de que você está ficando paranoica, que você tem que não se importar com isso, porque, na verdade, você vai pegar, então fica na rua, pega logo. Eu tenho ouvido isso.
Tipo, hoje uma pessoa me falou, por que que você não sai de casa? Você está fazendo essa quarentena aí, por que que você não vai e pega logo, resolve logo, vai poder, aí você vai ter sua liberdade de novo. Mas ninguém sabe se você vai poder pegar, quantas vezes, é que nem gripe, você pode pegar, o vírus é mutante, ninguém sabe. Isso sempre me surpreende e me perturba, porque é como se a pessoa não estivesse vivendo a realidade, como se ela estivesse vivendo num mundo paralelo, e ela não enxerga as coisas que eu enxergo, né? Então, dizer que você tem que pegar logo é negar o fato de que, uma vez que você está contaminado por um agente como este agente, que é tão desconhecido, você corre o risco de não ter mais controle sobre o que vai te acontecer. Você não sabe como o seu corpo vai reagir, né? E a gente não sabe como esse vírus funciona, porque ele é novo. Exatamente, ele é mutante. Tem uma coisa que me lembra aqui, uma outra coisa que a gente fala sobre vulnerabilidade, que tem a ver com, sabe, a pessoa que fala, eu me basto, né? Eu me garanto sozinho, como é que fica, né? Então a gente mostra que é como se eu não aceitasse precisar do outro. É um outro tipo de vulnerabilidade que eu acho que é muito presente. Tipo, eu não posso mesmo pedir ajuda, eu não posso mesmo precisar de alguém, porque precisar de alguém mostra um lugar de que eu não sou perfeito, eu não sou completo. Então, quantas vezes esse pensamento mágico ele existe na nossa vida? Eu vejo isso muito forte, né? Até muitas pessoas que têm muito sucesso na carreira, que têm muito sucesso e não sei o quê, parece que aquilo fica mais reforçado. Ou então eu não posso mesmo confiar no outro. Então eu tenho que assumir isso para mim. Não sei se você já tem visto isso no seu consultório. Sim, sim, isso é muito comum e isto mostra uma armadura que a pessoa foi desenvolvendo ao longo da vida e que está muito, muito arraigada, né? E que é uma distorção da realidade também, certo? Uma pessoa que não consegue perceber o quanto ela depende do outro, até geneticamente falando, porque nós somos seres geneticamente configurados para entrarmos em conexão com outro ser humano. Essa conexão nos faz crescer. A gente não consegue crescer sozinho, certo? A gente precisa da cabeça do outro para nos desafiar, de forma que a nossa cabeça cresça, certo? Você falar com as paredes não faz a sua inteligência crescer. Você precisa de outro ser humano para fazer a sua inteligência crescer. Então, quem nega uma situação dessas está, de fato, vivendo em outro mundo. Tem uma distorção forte da realidade, que é uma das habilidades da inteligência emocional, o teste de realidade. Certo? Sim, sem dúvida nenhuma. E aí também é uma questão da empatia, né? Porque na hora que eu estou lidando com a minha vulnerabilidade e achando que eu também posso acolher o outro, eu também tenho empatia, eu desenvolvo cada vez mais a empatia. E aí eu também acredito que vai ter uma empatia legítima do outro comigo mesmo. Do outro para comigo mesmo, sim, perfeito. Sim. Rosa, a gente está... Deixa eu ver se tem algum... a Júlia comentou aqui que a negação é um mecanismo da fuga da vulnerabilidade, certo? Você falou que sim. Então, quais seriam outros mecanismos? Seriam outros mecanismos de fuga ineficazes e como evitá-los? Como é que é, Adriana? Mais uma vez o áudio pulou e eu fiquei sem ouvir um pedaço da sua frase. Tá bom. A negação é um mecanismo de fuga da vulnerabilidade. Isso. Sim. Aí, então, quais seriam outros mecanismos de fuga ineficazes e como evitá-los? Outros mecanismos de fuga?
Sim. Por exemplo, quando você... mecanismos de fuga da vulnerabilidade são mecanismos que te colocam numa condição em que você não tem que entrar nessa vulnerabilidade. Por exemplo, é muito comum, e aqui eu vou dar um exemplo bem grosseiro, tá? Mas é só para ficar claro o que é esquiva, o que é um comportamento, o que é um mecanismo de defesa, de esquiva da vulnerabilidade. Você está na sua casa e chega uma visita muito chata, e chega numa hora inoportuna. Certo. Na minha época, as pessoas colocavam uma vassoura de ponta cabeça atrás da porta. Certo? Sim, Esse é um pensamento mágico. mecanismo, esse é um pensamento mágico, né, de esquiva, porque está evitando que eu entre em contato com a pessoa, seja autêntica e diga, meu amigo, infelizmente você chegou numa hora ruim, eu estava me preparando para me recolher, me desculpe, eu até vou te oferecer um cafezinho, mas nosso encontro vai ter que ser breve, porque amanhã de manhã cedo eu tenho um compromisso, certo? Essa capacidade de falar a pessoa não tem. Então, ela se esquiva desse momento colocando a vassoura de ponta cabeça atrás da porta, certo? Certo, certo. Este é um mecanismo de defesa de uma vulnerabilidade. Mentir é um mecanismo de defesa da vulnerabilidade, porque a autenticidade as pessoas têm medo de serem autênticas, e elas, mais uma vez, não têm repertório para serem autênticas, porque a nossa educação não nos ensina a sermos autênticos, nós estamos o tempo todo representando papéis. Então, mesmo quando a gente quer ser autêntico, não sabe. Sim. Verdade. Acho que a gente está chegando no final aqui. Eu não sei se tem mais alguma pergunta que alguém gostaria de fazer, algum comentário. Eu perdi todo o meu painel aqui quando deu blackout no meu computador, então eu não tenho os comentários anteriores. Eu não sei se tem mais algum. Eu gostaria de fazer uma relação aqui, Adriana, entre vulnerabilidade e felicidade, só para a gente finalizar. Ótimo. Certo? A gente tem uma tendência a entender felicidade como alguma coisa que ainda vai acontecer, a gente ainda vai conquistar a felicidade, certo? Então, eu vou ser feliz quando a quarentena acabar, eu vou ser feliz quando eu ganhar o meu primeiro $1 milhão, eu vou ser feliz quando eu arrumar um namorado, eu vou ser feliz quando eu tiver um emprego ou quando eu sair deste emprego. Então, quando a gente tem esse modelo mental, você está o tempo todo postergando um estado de espírito que te empodera. Porque a felicidade nos empodera. Certo? A felicidade é uma disposição para lutar por aquilo que você quer. Quando você empurra isso lá para frente, você se torna vulnerável, porque você não tem a disposição necessária para lutar por aquilo que vai ser a sua conquista. Muito bom. Então, ter o conceito de que a felicidade é alguma coisa que vai acontecer lá na frente te torna despreparado e desprovido de recursos para lutar por aquilo que vai te realizar. Perfeito. E isto é um tipo de vulnerabilidade. Então, a gente tem que encontrar a felicidade naquilo que a gente está fazendo agora e que nos dá essa disposição e que nos dá essa vontade de lutar por aquilo que a gente quer e que a gente muitas vezes chama isso de coragem. Certo? Certo. Zinha, como sempre, arrasando, fechando com chave de ouro.
Muito bom ter você com a gente aqui. Eu Muito agradeço bom. muito. E aí, eu não sei se tem mais alguma consideração geral das pessoas, elas estão também aqui agradecendo. Estou te agradecendo, Rosinha, porque você Que enriqueceu bom. com esses aprendizados para a gente levar para essa quarentena e para a vida. Eu agradeço muitíssimo o convite, agradeço muito a companhia de todos, espero que as pessoas possam levar da nossa conversa algum conteúdo para a vida delas, né? Eu me coloco à disposição para o que for, se alguém tiver mais perguntas e quiser me acessar para isso, eu estou à disposição. Como sempre, muito gostoso conversar com você. O nosso bate-bola é sempre show. Obrigada, viu, Adriana? Obrigada a todos, gente. Boa noite. Até Boa amanhã. noite. Tchau, Tchau, meus tchau. lindos. Tchau, obrigada. Boa noite.